Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus. Esse momento maravilhoso, importantíssimo, porque temos a oportunidade de permitir que Jesus chegue, entre em nosso lar, sente conosco e permaneça a cada dia da nossa existência. O Evangelho está cada vez mais sendo recomendado pela espiritualidade, porque os conflitos, os problemas nos lares, na sociedade em geral, são cada vez mais graves, e é a falta de Jesus. É a falta de propósito, de sentido da vida, que só os ensinamentos do Mestre proporcionam. Não foi por acaso que ele aqui esteve, numa missão grandiosa, para dar o exemplo, para ensinar o verdadeiro caminho. O caminho a ser seguido para que nós possamos alcançar tudo aquilo que tanto desejamos, que é uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida de bênçãos. Nós só iremos alcançar se vivenciarmos a transformação espiritual que o Mestre nos ensina através dos seus ensinamentos, certo? Não esqueçamos o recipiente com água a ser fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. No final é necessário ingeri-la com fé, com muito respeito, na certeza de que ela irá nos trazer os componentes necessários a cada um de nós. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje é a mensagem 150. É o mesmo, pois o mesmo Pai vos ama. Palavra de Jesus, registro de João, no capítulo 16, versículo 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvir a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior do que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isso, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sobre nomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Ou seja, nada de privilégios.
O Deus é um só, o Pai é um só, que está amparando a todos nós. Vamos fazer a nossa prece inicial, sintonizando com Deus nosso Pai, com os benfeitores espirituais. Senhor Jesus, estender vossas mãos compassivas sobre nós, que as vossas bênçãos nos envolvam nesse momento em que iremos realizar o estudo do vosso Evangelho. Que possamos dispor da misericórdia dos guias espirituais para nos orientarem nas reflexões que iremos realizar. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, o livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângela, através da psicografia de Divaldo, nos traz vários capítulos, e cada capítulo ela elaborou a partir de reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos fazer o estudo referente aos capítulos 50, 51 e 52 do livro Florações Evangélicas, que são capítulos que ela elaborou a partir exatamente do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um capítulo que Kardec deu o título de Sede Perfeitos. E ele começa trazendo a seguinte passagem evangélica: caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudades senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O registro é de Mateus, no capítulo 5, os versículos 44, 46, 47 e 48. Então, meus amigos, esse capítulo é um capítulo em que a gente poderia já começar com a seguinte indagação, né? Como nós podemos nos tornar perfeitos caso a vida terrena fosse única? Ou seja, a ideia de unicidade da vida vai exatamente dificultar o entendimento desta orientação de Jesus, né? Porque são tantas as nossas imperfeições que a gente já questiona, já indaga. Como se tornar perfeito em uma única existência aqui na Terra? Uma existência que pode ser tão passageira, né? Tão passageira, que passa tão breve para uns mais do que para outros. Mas a espiritualidade nos ensina que somos espíritos, e nesta condição de espíritos imortais, criados por Deus, todos com o mesmo ponto de origem, o mesmo ponto de partida, a mesma essência,
criados iguais, com a mesma aptidão para o progresso, graças ao livre-arbítrio, com a mesma meta a ser alcançada, que é a perfeição. Perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta só a de Deus. O sentido de perfeição ele foi plasmado em nosso ser, em nosso íntimo. E vai ganhando expressão e vai ganhando sentido à medida que vamos nos despojando das nossas imperfeições. Para cumprir com essas metas, que a gente pode considerar desafiadoras, metas desafiadoras da evolução, porque evoluir para chegar a esta perfeição relativa, cumprir com essa meta, né? A meta de alcançar a perfeição é uma meta, como a gente já disse, desafiadora, considerando as nossas imperfeições e todas as dificuldades inerentes à vida terrena. Mas para cumprir com esse propósito, para alcançarmos essa meta, nós contamos com o mecanismo da reencarnação, a grande bênção que Deus nos concede. Em cada etapa reencarnatória, superamos uma dificuldade e crescemos mediante o processo de aprendizagem que nos cumpre realizar com esforço pessoal. Ou seja, processo reencarnatório é esta bênção divina, porque Deus possibilita a todos nós o retorno à vida terrena para esse aprendizado e para que possamos corrigir os nossos próprios erros. Então, essa concessão maravilhosa, abençoada de Deus. Então, nós vamos, a cada reencarnação, a gente vai superando dificuldades, né? E vai crescendo mediante exatamente o nosso esforço, mediante a aprendizagem a qual somos submetidos. Logicamente, não há possibilidade de ninguém ser perfeito como perfeito é o Criador. Mas para se fazer compreender por aquelas criaturas, aquelas mentes imediatistas, cheias de sombras daquela época, Jesus apresentou o Pai como a síntese absoluta que é da perfeição. Então, a gente tem essa referência de Jesus com relação a essa necessidade de alcançarmos a perfeição. No texto evangélico, Jesus apresenta os caracteres da perfeição, né? Que devem ser praticados por todos que buscam o reino de Deus. Jesus apresenta o amor aos inimigos como um dos caracteres da perfeição moral, nos fazendo refletir que amar só os que nos amam, fazer o bem só àqueles que nos fazem bem, é algo que até os mais cruéis, as mais cruéis das criaturas realizam. Ele diz: que recompensa podereis ter se até os publicanos fazem o mesmo? Amar o inimigo é não lhe retribuir a ofensa, não é o detestar, não é o conduzir no pensamento de uma forma negativa. É conseguir libertar-se da sua agressividade. O inimigo é um agressor, um violento. Então eu preciso me libertar da sua agressividade, preciso me libertar da sua ação negativa e cruel. E simplesmente prosseguir desejando a ele tudo de bom. Não ficar arraigado, dependente dele, pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, pelo desejo de vingança. O amor ao próximo está definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre,
produzindo uma vinculação afetiva que suporta os atritos e os conflitos típicos de cada um. E nesse sentido, a prática da caridade é a sua mais ampla acepção, aquele que procura a perfeição. Constitui o único caminho para a conquista da perfeição. Manifesta-se no amor ao próximo, extensivo aos nossos inimigos, no fazer ao bem aos que nos odeiam e orar pelo que nos persegue e caluniam. O Evangelho de Jesus nos contempla com os ensinamentos para seguirmos na estrada a nos conduzir à perfeição. Um grande desafio. A gente acha uma dificuldade imensa, né? De amar o inimigo, né? De estender o bem, o amor que temos para com o nosso próximo ao nosso inimigo, né? De fazer o bem àqueles que nos odeiam, àqueles que orar pelos que nos perseguem, caluniam, porque a gente deseja o quê? A gente normalmente deseja que aquele inimigo, aquele que nos prejudicou, se dê mal. Que aquele encontre o retorno da sua maldade. Eu conheci uma pessoa muito interessante, assim, porque ela tinha uns dizeres. Ela dizia, eu vou esperar, porque quando a terra de Deus, meu Deus, como era? Ela dizia um Deus, quando a terra de Deus falha, chega a de Nossa Senhora, era um negócio meio assim que eu nunca entendi. Eu escutava, mas eu nunca entendi. Ela dizia assim, se Deus não lhe alcançar, não lhe punir, Nossa Senhora o fará. Porque, ou então, Deus é Pai, aguarde. Coisas dessa natureza, né? E às vezes a gente, não, eu perdoo, não tem problema. Mas não quero nunca mais cruzar com o caminho da pessoa, né? Não quero conversa com essa pessoa, não. Aí a gente dizia, perdoa. Aí depois a gente sabe que o indivíduo considerado nosso inimigo se deu mal. Aí a gente, bem feito, teve o que merecia. Deus tarda, mas não falha. Coisa dessa natureza, né? Que demonstram que ainda não conseguimos compreender quando Jesus nos ensinou esse amor ao inimigo, em fazer o bem a ele quando tivermos a oportunidade, de orarmos por ele, pelos que estão a nos perseguir, a nos caluniar. A gente não consegue, porque a gente não pensa que o bem principal é feito a nós mesmos. É primeiramente a nós mesmos que estamos fazendo o bem, porque estamos cortando a conexão, a sintonia com essas criaturas. Se ficamos pensando naquele mal, desejosos de vingança, a gente está numa sintonia perfeita, como se diz, sintonizando com ele, inclusive demonstrando que somos meio parecidos nesse campo. E se houver um desencarne, aí tudo isso vai se projetar além túmulo. Reconcilia-te com o vosso adversário enquanto estás a caminho, para que a gente possa logo resolver e não levar para o mundo espiritual. Mas Kardec coloca aqui algo bastante interessante. A gente devia fixar no espelho, na porta do guarda-roupa, que é quando ele nos fala do homem de bem, em torno desta perfeição. O homem de bem é logo reconhecido pela sociedade, uma vez que suas obras falam por si, independentemente da situação social,
cargo ou posição que ocupa na vida. A prática do bem, no mundo atual, representa enorme desafio face aos conflitos, interesses e perturbações presentes na sociedade. Nem sempre é fácil discernir se uma ação no bem está a rigor relacionada à prática da caridade pura e simples, ou se é movida por interesses ou para a obtenção de vantagens pessoais. São obstáculos que o homem de bem encontra para auxiliar o próximo despretensiosamente, sendo necessário perseverança, bom ânimo, submetido às ações ao controle da caridade e à consciência que responderá evitando a prática do mal, levando à prática do bem. Kardec destaca as principais características do homem de bem, mas ressalta que não é a enumeração de todas as qualidades. Porém, aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todos os outros. São apenas alguns aspectos. Começa então. O homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade, interrogando sua consciência sobre os atos que praticou. Se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que se podia. Esse questionamento que deve ser feito ao término de cada dia, né? Como Santo Agostinho sugere. Ao término de cada dia, recolher a cabecinha no travesseiro e analisar o que fez durante aquele dia. É portador de fé verdadeira, pois sabe que nada acontece sem a permissão de Deus e se submete à sua vontade, tendo fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A fé verdadeira, né? É caridoso e o amor ao próximo leva a fazer o bem pelo bem, sem pensar em recompensa, retribuindo o mal com o bem, encontrando satisfação nos benefícios que oferece aos aflitos. É humanitário, porque é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças e nem de crença, já que vê a todos como irmãos. Em todas as ocasiões, a caridade é o seu guia, zelando para não levar prejuízo a outrem por palavras malévolas que fere alguém ou por qualquer outra atitude. É virtuoso, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias e não se compraz em espalhar os defeitos dos outros. Estuda as próprias imperfeições e trabalha arduamente em combatê-las. Conhece a transitoriedade dos bens materiais e assim se apega aos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito concedido por Deus, de que terá que prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. São apenas alguns aspectos, algumas características que demonstram quem é realmente o homem de bem. E isso deveria ser realmente analisado verdadeiramente por nós, item a item, mas verdadeiramente, né? A gente perante nossa própria consciência, né? Em que realmente nós estamos mais centrados, em que item estamos, em qual item que nós estamos precisando vencer, qual aquele que a gente já está quase conseguindo e assim por diante. Porque a prática do bem e da caridade, ela é inseparável, a prática é inseparável das orientações do Evangelho. Porque a moral dos ensinamentos de Jesus se resume à vivência da lei de amor. Então, quando Deus nos criou para a perfeição, depositou dentro de nós a centelha da perfeição.
É como se ele tivesse, como se a gente tivesse dentro da gente a assinatura de Deus. E colocou dentro de nós todas as potencialidades do bem, do bom, do belo, do perfeito, tudo. E a luz que a gente pode dizer, essa luz vai emergindo à medida em que nós vamos vencendo as nossas imperfeições. Então, isso vai emergindo, as virtudes vão emergindo, essa luz vai eclodindo. E nós vamos assim caminhando para que esse sentido de perfeição, ele um dia finalmente venha à tona, essa perfeição relativa, né? E isso acontece mediante o processo reencarnatório. Em cada reencarnação nós temos a oportunidade de vencermos todas as nossas más inclinações, as nossas más tendências, né? E quando a gente tem acesso aos ensinamentos de Jesus, a gente sabe o que é virtude e o que é pernicioso. Então, orar e vigiar é o lema. Orar para que a gente tenha força, né, para enfrentar nós mesmos, enfrentar essas inferioridades, né? Orar nesse sentido de nos fortalecermos e vigiar nós mesmos, vigiar nossas ações, né? Pensamentos, ações, sentimentos, o que é que temos feito, o que temos realizado na vida, né? E na consciência de que nós devemos estar guiados pela lei de amor, justiça e caridade. É um desafio, né? Imenso, mas é para isso que Deus nos criou e nos concede as oportunidades, certo? Então, meus amigos, façamos agora as nossas vibrações, emitir um pensamento, um sentimento de amor, de perdão, de saúde, de paz, de entendimento, de esperança, certos de que essas nossas vibrações irão nos envolver e poderão alcançar os nossos irmãos necessitados. E vamos agradecer nesse momento as bênçãos que Deus nos concede. Senhor Deus, nosso Pai, estamos a rogar, Senhor, pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pela justiça social em nosso país, pelo fortalecimento da doutrina espírita para que ela permaneça em sintonia com os ensinamentos da codificação e do Evangelho do Cristo, pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, pelas ruas, em seus lares, para que encontrem o lenitivo de suas dores e de preferência a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, nossas rogativas e derramai vossas bênçãos de graça sobre todos nós, nos fortalecendo para que possamos permanecer com fé e esperança em nossa trajetória terrena.
Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.